Vamos lá, brother. Dá um zap. Vamos, zapeia. Vai lá, Gabi. Vai lá, então. Roda. Oi. Caio, é o seguinte. Eu aceitei Jesus faz 7 anos. Eu sou da igreja Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. E eu cheguei à conclusão através de estudos, quanto mais eu me aprofundei na palavra, que eu não sou assembleiano. Eu sou presbiteriano. Há um tempo eu venho também ouvindo um pastor chamado Paulo Júnior, Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. E quanto mais eles falam, mais eu concordo com eles e discordo da minha igreja. Caio Fábio, o que acontece é o seguinte. Eu me casei há 4 anos. A minha esposa é da Assembleia. E 90%, talvez até 95% da minha igreja é a família dela. Ela não concorda com essa minha ideia de ser presbiteriano, de querer mudar. Eu queria um conselho seu. O que é que eu faço? Porque quando eu vou na igreja, eu tô mais para julgar o que eles falam do que para adorar. O que eu faço, pastor? Olha, filho, você está perguntando a um cara que se converteu numa Assembleia de Deus, numa quarta-feira à noite, que se tornou ministro presbiteriano por 30 anos, por aí. Fui o pastor presbiteriano mais jovem ordenado no Brasil, que eu saiba até o dia de hoje. Fui ordenado com 20 anos para 21 anos. E conheço todas as pessoas que você mencionou. Algumas delas eu conheci quando elas eram ainda muito jovens, com 17, 18 anos, 19 anos, entrando no seminário. Outras eu conheci quando estavam no seminário presbiteriano, no Recife. Outras eu conheci assim que saíram do seminário presbiteriano. Outras eu conheci fora do ambiente. Dos 4 que você mencionou aí, eu conheço, todos eles são pessoas boas. Gosto especialmente do Hernandes, que é um amigo de muitos anos. Todos são amigos de muitos anos, conhecidos de muitos anos. O Hernandes sempre foi muito leal na amizade dele, no carinho dele. E na fidelidade dele, na reverência dele para comigo, que foi o que ele tinha quando eu o conheci. E ele me olhava como uma pessoa de referência para a vida dele e até hoje. A última vez que eu falei com ele deve ter uns 5 meses, 6 meses, no máximo. Então você está falando com um indivíduo que se converteu numa Assembleia de Deus, foi ordenado ministro presbiteriano e nunca consegui comprar nenhum dos pacotes, entendeu? Eu nunca consegui. Na igreja presbiteriana, para um cara que vem da Assembleia de Deus, tudo parece ser certo. Porque a pessoa veio da Assembleia de Deus, onde tem um monte de maluquice doutrinária. Tá. Então você encara a racionalidade linear da doutrina calvinista, o indivíduo diz, é isso aqui, eu vou ficar por aqui. Mas ainda está aquém do evangelho que transcende o pacote calvinista, que é uma boa síntese para quem quer ficar entre a lei do Velho Testamento e abraçar a graça do Novo. Tem uma síntese ali que diz o seguinte: eu sou salvo pela graça, mas a lei me santifica. Então é um híbrido aí no meio do caminho. E na doutrina da Assembleia de Deus, o culto é ao livre-arbítrio. Então eu hoje estou salvo, se eu fizer algo errado eu perco a salvação, se eu fizer uma coisa certa eu readquiro a salvação, fica essa insegurança. No aspecto da doutrinação reformada, ou no caso mencionado por ele, presbiteriano, a salvação é eterna e a dúvida não tem lugar nessa convicção. O que é fato, o que é verdade. Mas a ideia de predestinação linear, se Deus predestinou alguns para a salvação e a outros para a perdição, porque segundo a sua presciência ele sabia antes de acontecer quem era quem, e segundo a sua soberania ele determinou uns para isto e outros para aquilo, em alguns casos de maneira até fatalística,
Outros casos não, a presciência em alguns casos foi o que determinou antecipadamente quem seria de um lado ou quem seria do outro, só porque ele sabia antes. É um negócio patético. Deus preso à linearidade do espaço-tempo. É muito pouco. Era uma novidade no século XVI, naquele mundo newtoniano, com aquela física de espaço-tempo, com aquelas descobertinhas daquela hora. Parecia quase um startup de revelação. Aquilo. Mas ficou muito pequeno, ficou muito infantil, ficou muito tolo. E a parte de usos e costumes, que na Assembleia superabunda, como usos e costumes, do lado de cá não superabunda desse jeito, mas essas novas gerações foram se tornando muito puritanas de comportamento. Então o comportamento é muito cheio de juízo puritano. Juízo puritano. Então, meu filho, eu acho que você está aí numa sinuca de bico, frequentando uma igreja, 95% da membresia é membro da família da tua mulher, que deve estar doidinho. Para ela isso é uma coisa esquisita, é quase como se você estivesse se convertendo ao espiritismo kardecista. Nossa! Então ela acha que você está virando um sorveteriano, sem nenhuma fé no coração, crendo nessas novas doutrinas, e eu sei que não é só você, tem um monte de pastor das Assembleias de Deus e membros das Assembleias de Deus tão decepcionados com as Assembleias de Deus que estão indo para a doutrina reformada presbiteriana. Tem congressos acontecendo aqui pelo Nordeste, onde essas mesmas pessoas que ele mencionou têm ido pregar, algumas delas, sim, 8, 10 mil pessoas só quase da Assembleia de Deus, para ouvir os palestrantes reformados, presbiterianos. Porque a Assembleia está entrando numa angústia, num vazio, numa loucura de falta de conteúdo, de integridade e de ensino bíblico mínimos, que o pessoal está vendo nesses amigos que eu mencionei, coisas com começo, meio e fim. A linearidade da doutrina reformada é incomparavelmente superior a qualquer outra. Nunca atingiu a mim, eu sempre fui um sujeito do Evangelho, olhando a vida por uma ótica diferente. Jesus entrou em mim como minha chave hermenêutica. Aí, meu amigo, se eu leio Paulo a partir de Jesus, imagina se eu não vou ler Calvino a partir de Jesus. Eu tenho 1 milhão de observações, acho que ele foi um gênio de percepção sistematizante para os dias dele, mas para os meus dias acho filosófica, psicológica, cientificamente desamparado. E aquilo tudo era uma doutrina, não era uma revelação. Era só uma reforma, era uma intenção de melhorar o caos, porque o que se tinha antes disso era a Igreja Católica medieval. Então, em relação à Igreja Católica medieval, mágica, bruxa, feiticeira, obscurantista, a reforma do século XVI foi uma salvação maravilhosa. Agora, tomar aquilo como teto, referência ou pedra angular é uma outra tolice. Ela se esgotou e vem se esgotando. Ela não queria ser assim. São sempre os discípulos que perenizam aquilo que queria ser relativo. Porque o mote da reforma protestante era reforma protestante, ou reformando-se e sempre se reformando. A tradução é essa, é uma reforma gerúndia. Ah, tá. Ela era uma tá vontade de crescer, de crescer, de crescer. Agora eu vejo o pessoal querendo voltar para o século XVI, século XVII, século XVIII. Aí ficam cultuando a mente de Calvino, que para aquela hora foi ótimo, para hoje ela é tola, é pequena, filosoficamente, não estou sendo nada não, filosoficamente não diz nada para uma geração pensando com categorias quânticas, por exemplo. Depois da revolução psicológica, psicanalítica, depois da revolução genética, depois da revolução física, depois de todas essas revoluções, o Evangelho ficou inatingível, ele só aumentou. Mas essas doutrinas só dizem alguma coisa para quem não sabe o tamanho do mundo no qual você está vivendo.
Porque se souber, aí elas vão ficando pequenas. Elas são enormes e interessantes comparado com o que você tinha lá na sua denominação. Mas em relação ao planeta, é uma redução apequenante que não vai suportar os questionamentos de qualquer geração inteligente, porque não tem resposta inteligente. Só tem resposta inteligente para religiosos querendo se agarrar a alguma coisa. Mas para quem não tem esse compromisso religioso, está pensando livre na vida, aquilo ali é pequeno demais para responder às reais demandas de angústias existenciais dessa geração e das que virão. Vamos lá. Esse cara tá enrolado então, Caio? Ele está trocando, ele está pegando uma coisa melhor, sem dúvida. Eu dou graças a Deus por ter tido na Reforma Protestante a minha solidificação de consciência, de fé no início da minha vida. E depois eu comecei a ler todo mundo e a fazer a minha síntese em Jesus. Eu logo descobri que a minha tese já era uma tese não presbiteriana. Você já estava de ordenação, outra. Com 2 anos. Já estava falando da salvação dos gentios fora das paredes de qualquer instituição religiosa. Então vê se dá para eu me confinar a esse processo. Eu nunca estive confinado a esse processo na minha vida. E sempre deixei claro para todo mundo. Nunca enganei ninguém a esse respeito. Eu não estou fazendo nenhuma revelação nova. Tem livrinhos meus aí, testemunhos históricos, novos ministros para uma nova realidade. Meu Deus, isso caiu quando saiu aí por 87, como uma bomba no meio da igreja presbiteriana, porque era uma crítica. E assim como esse, tem um monte de outros livros que ainda existem até no meu portal, daquela época, da década de 80, com críticas veementes, no início dos anos 90. Depois eu achei que aquilo perdeu a relevância até para criticar. Então se eu não for perguntado, esse assunto não me habita. O que é importante para mim é amar. E importante é só amar os irmãos. Cada um ande segundo a fé que obteve, que tem, que possui, e seja sincero e honesto com essa fé. Agora, a minha, sinceramente, foi para um lugar muito distante desse aí, aonde eu habito em paz profunda, sem essas questiúnculas do século XVI. Tá bom? A minha terra não é plana.